E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas e daremos continuidade às nossas videoaulas. Tivemos um pequeno interrompimento, mas agora a gente vai voltar ativo. Então, hoje vamos falar sobre os operadores aritméticos e a gente vai fazer alguns exercícios para complementar isso. Então, vamos lá para o Visual G. Então, aqui estamos. Vamos lá. Bem, os operadores aritméticos que a gente pode fazer é soma, subtração, divisão e a multiplicação. Multiplicação não é um x, como a gente costuma usar. A gente utiliza esse asteriscozinho, esse estilinho aí. E são esses os operadores aritméticos que a gente usa. Vamos fazer alguns exemplos com eles para ficar bem melhor para vocês compreenderem. E eu irei explicar para que servem os parênteses. Que geralmente os parênteses eu não vou explicar agora não, vou deixar para explicar quando tiver aparecendo o exercício. Então vamos lá, vamos fazer com que apareça na tela a soma entre dois números, certo? Vamos lá, vamos colocar então, por exemplo, 10 mais 450, apenas um exemplo. Você executa e aqui está apenas o resultado. E já teve uma aula só explicando sobre o escreval e o escreva e o leia também, que são os comandos de entrada e saída. Se você não tiver visto ainda, por favor, procura lá no YouTube, lá no grupo do Facebook, que você vai achar e vai ser útil. Então, podemos fazer com menos, certo? 10 menos 150 dá número negativo aqui, certo? Óbvio, né? Poderemos também tentar fazer uma divisão entre eles. Eu não estou muito seguro do que vai acontecer. E aí aparecer isso aqui. E poderemos também fazer uma multiplicação entre eles. E vai aparecer aqui na tela. Pronto, pessoal. Operadores aritméticos é a mesma coisa que a gente faz. Serve como calculadora. Mas aí, digamos que eu queira fazer isso. Eu tenha um 10, eu quero somar com um 10 e quero dividir por 2, certo? Então, beleza, vamos lá. Eu tenho um 10, quero somar com 10 e vou dividir por 2, certo? Vamos lá. A gente vem aqui, executa, apareceu 15. Por que apareceu 15? Não era para aparecer 10? Ora, se 10 mais 10 são 20 e 20 dividido para duas pessoinhas não seriam 10, por que apareceu 15? Simples. O programa, ele não tem aquela ordem que a gente faz. Geralmente, primeiro a gente resolve as multiplicações, aí depois chega uma parte que a gente resolve a soma, a subtração, mas não, o programa não tem essa ordem para ele. Ele vê o número que tiver, o número que der para resolver, ele resolve. Então, foi o que ele fez. Ele dividiu 10 com 2 e depois somou o resultado, no caso 5 mais 10. Mas, e agora? Isso quer dizer que eu não vou conseguir fazer esse tipo de cálculo aqui? Não posso somar um número pelo outro, dividir por ele? Não, isso não é verdade, pessoal. Bem, primeiramente você tem que saber o que você quer fazer. Você quer somar o 10 e dividir pelo 2? Ou você quer dividir o 10 pelo 2 e somar pelo 10? Vou reexplicar. Você quer somar esse 10 aqui com esse outro 10 para o final, no último caso, dividir por 2? Ou você quer dividir esse 10 aqui por 2 e depois somar com esse 10? Você tem que saber o que você quer fazer. Então, digamos que eu quero somar esse 10 com esse 10 aqui, por último dividir por 2, certo? Então a gente coloca outro parênteses aqui, um outro parênteses aqui, e vamos lá, executar, ver o que acontece. Já apareceu 10, 10 mais 10, 20, dividido por 2, 10. Os parênteses, eles servem para indicar a ordem de importância. Tipo, com um parênteses colocado aqui, o programa vai saber. Eu primeiro tenho que resolver isso aqui. Eu primeiro tenho que somar o 10 mais o 10 para, por último, dividir pelo 2. Então, digamos que eu quero fazer diferente.
que eu queira dividir o 10 pelo 2 e depois somar o resultado da divisão entre 10 e 2 com esse 10. Então a gente coloca o parênteses aqui e vamos lá executar. O resultado já talvez seja diferente. Tá aí, deu 15, que é a mesma coisa se ele tivesse os parênteses aqui. Então o que foi que ele fez? Ele dividiu 10 com o 2 e depois somou o resultado daqui, que foi 5, com 10 para dar 15. E aí está, pessoal. A gente pode fazer uma bem maior. Digamos que eu queira fazer 20 mais 30 dividido por 2 multiplicado por 3 e somado por 10. Ó, que conta grande, hein? Mas vamos lá para o passo. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir que ordem que as coisas vão acontecer. Talvez seja preciso usar mais de um parênteses aqui dentro, mas vamos lá. Então, primeiramente, eu vou querer dividir 30 por 2, certo? 30 por 2. O que o programa fez? Ele vai primeiramente dividir 30 por 2 e o resultado, que vai ser 15, vai ser somado com 20. Então, agora eu quero colocar outro parênteses aqui. Mas isso aqui, pessoal, lembrando que é opcional. Eu que estou escolhendo a sequência, eu que estou escolhendo essa ordem do que vai acontecer. Vocês podem escolher essa sequência e fazer da sua própria maneira. Então, o que o programa vai fazer? 20 daqui vai somar com a divisão entre 30 e 2 e vai multiplicar com a soma entre 3 e 10. Então, aqui vai ser 15, divisão entre 30 e 2 vai ser 15. E 20 mais os 15 vão dar 35. Aqui vai dar 13, vai ser 35 vezes 13. Vamos lá descobrir o resultado. Está aí, 215. E a gente pode até conferir isso para ver se está correto. Ó, pessoal, foi até uma pegadinha. Tá vendo? Se você for fazer do jeito que eu falei, 20 mais 15 vezes 13, vai dar 215. Então, o que aconteceu? Houve uma ordem, houve um erro na ordem aqui dentro. Como os parênteses são as primeiras coisas que o programa vai considerar, então beleza. 30 dividido por 2, 15. 3 mais 10, 13. 15 vezes 13, 195. Por último, somar com 20. Às vezes isso pode acontecer. Então, o que a gente faz? Modifica a ordem dos parênteses. Então, foi só acrescentar um parênteses aqui. Primeiramente eu acrescentei um parênteses aqui, atrás do 20, e um parênteses aqui depois do outro parênteses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai resolver pelos parênteses. Quanto mais parênteses tiver, mais prioridade vai ter aquela resolução, certo? Então, vai dividir 30 por 2, que vai dar 15, e vai somar com 20. Tá tudo aqui dentro. Os parênteses, eles servem para indicar a ordem. Então, a ordem, quanto mais parênteses, um parênteses dentro do outro, vai indicar que tudo vai estar junto. Aquilo tudo vai ser resolvido primeiro, para depois seguir para o outro parênteses. Já que a gente fez isso, poderia até poderia até acabar com isso aqui, que daria a mesma coisa. A gente executa e dá aqui um errozinho meu, básico besta. Aí então, o que o programa fez agora que eu retirei? E deu o resultado aqui, 30 por 2, 15, 35. Aqui no caso, 35. Vezes 3, que vai dar um resultadozinho lá, mais 10. Então é só a gente colocar o parênteses aqui de novo. Fechar. Tá vendo? Os parênteses eles são super importantes e a gente tem que ter uma grande atenção com eles. Porque senão vai tudo por água abaixo. Realmente, parênteses e com operadores aritméticos são super importantes. A gente tem que ter muita atenção para eles. Agora vamos resolver um exercício com eles. Vamos resolver então esse aqui, que é super simples. Ó. Desenvolva um algoritmo que o nome que seja primeira soma vai declarar duas variáveis do tipo real e vai armazenar os valores nessas variáveis. 10,5 na primeira e 6,3 na segunda. E depois o programa deve realizar a soma das variáveis e imprimir o resultado. E a observação, você define qualquer nome para a variável. Não precisa... Qualquer nome, realmente é variável, qualquer nome você pode definir para elas. Vamos lá. Vamos limpar isso aqui.
Lembra, aqui ele pediu para ser primeira soma, certo? Então, aqui primeira soma. Variáveis podem ser duas variáveis, o nome que eu quiser, e tem que ter o valor real, porque senão não vai dar certo aquela soma lá. Eu vou colocar batata e batata 2. Vai ter valor real. Não, pessoal, eu não sou fã de batata, mas foi a única coisa que me veio na cabeça para o nome de variável, então foi mesmo. Bem, atribuir um valor à variável. Lembra que já teve um vídeo aula explicando como atribuir valores às variáveis? Um vídeo aula só falando de variáveis? Então, se não tiver visto, veja lá ela. Então, a primeira variável vai ter valor de 10,5, certo? Então vai ser batata, vai ter o valor de 10,5. Tem uma outra aula também explicando porque que a gente usou um ponto e não uma vírgula. Que no programa Visual G, se você quiser colocar uma vírgula em casa decimal, você utiliza o ponto. Que vírgula serve apenas para separar, para juntar expressões, que eu vou dar uma aula só sobre vírgula. E a variável 2 vou armazenar, deixe-me ver, vou armazenar 6,3, certo? Aqui então agora ele vai pedir para exibir a soma das variáveis, então a gente utiliza o escrival. Aqui a soma das duas variáveis é batata mais batata 2. Então, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz lá com operadores aritméticos com números, você pode fazer com variáveis. E eu vou, a próxima aula vai ser só sobre explicar como utilizar operadores aritméticos com variáveis. Vamos lá, vamos executar. E aqui está a soma, 16,8. Podem até conferir depois. E é isso, nossa videoaula sobre operadores aritméticos. A primeira parte conclui isso aqui. A próxima videoaula vai ser só sobre explicar como fazer operações com as variáveis. Como somar variáveis, dividir variáveis, armazenar fórmulas em variáveis, que vão ser super úteis.